Quem aqui já tem filhos? Levanta a mão. Alguns já têm, ó. Galera, eu quero dizer um negócio para vocês. Eu desejo que todos vocês aqui um dia tenham filhos. Porque o dia que você tiver filhos, você vai entender um pouquinho assim, bem pouquinho, do quanto Deus nos ama. O dia que você tiver um filho, então você gerar uma vida que depende totalmente de você e que não pode te dar nada em troca, aí você vai imaginar como Deus se sente olhando para nós. Mas aí também você vai passar a viver mais tranquilo, porque você pensa, se aquela criança que não tem nada para dar em troca, que não tem como mostrar o seu amor por nós, nós nos esforçamos tanto e sofremos tanto por elas, quanto mais o nosso Pai, que é perfeito e todo-poderoso, não vai cuidar de nós em tudo que nós precisamos. Você está me entendendo? Eu penso que a paternidade e a maternidade nos permite conhecer um pouquinho do que é o coração do nosso Deus, que é Pai. E hoje à noite o tema que nós colocamos, o título para esse culto é o poder de sermos feitos filhos de Deus. E eu quero conversar um pouquinho com você essa noite, mas eu quero pedir a sua atenção, porque eu quero falar de algo muito profundo hoje, e que conecta com tudo que nós estamos falando aqui na igreja nesse último mês, que é sobre família. E eu sei que o pastor Tiago falou aqui 2 semanas atrás sobre isso, eu sei que o Raul vem falando, eu sei que vocês, alguns aqui, a maioria esteve aqui no dia que o pastor Luciano Subirá esteve aqui. Quem estava aqui no sábado ou assistiu online? Beleza. Ô Raul, alcança o copinho de água da minha filha aí. Eu não peguei água, mas a água da Laura serve. Não, tá bom, isso aqui é a aguinha da minha filha. Senão eu vou tomar o suco da ceia. Ó, é bem bonitinho o copinho dela. Então tá. E com o que o pastor Luciano Subirá falou aqui no sábado, e conecta com o que o pastor Paulo nos ensinou também no domingo aqui, no nosso seminário de pais e filhos. Alguém aqui esteve no seminário de pais e filhos? Alguns tiveram. Cara, está sendo muito legal o que Deus está nos ensinando, e Deus me deu uma palavra para compartilhar com vocês hoje, e eu peço que você assim, preste atenção. Se você quiser anotar, anota. Talvez você não vai conseguir abrir a Bíblia comigo em tudo que eu vou falar aqui, mas tenta entender a lógica disso aqui, porque quando eu entendi, ficou assim, como é que eu não tinha me ligado nisso? Tipo, foi essa última semana que virou mais uma chavezinha na minha cabeça, e eu quero ajudar você, com o que eu tenho aprendido e vivido nesses dias, a virar também mais uma chavezinha na sua cabeça, amém? Então tá, você que está aqui, você que está em casa também, pode compartilhar com os teus amigos, pode anotar, nós vamos falar. Primeira coisa, queridos, que eu quero falar é o seguinte: a gente estava falando de família, e a gente sempre fala aquele chavão, família é um projeto de Deus, e parece um negócio tão chavão assim. Eu entendi, de fato, nesses dias, que a família, ela não é apenas um projeto de Deus para a humanidade. Família é o jeito de Deus se relacionar na eternidade. Presta atenção no que eu vou falar. A família não foi uma instituição que Deus criou para os seres humanos viverem na terra. A família já existe no céu antes de Deus criar os seres humanos, porque Deus é um Deus de família, e Ele se relaciona em família no céu. No céu, eternamente, Deus Pai, Ele vive em família. Deus, Ele é um só, mas você vai ver que Ele se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são 3 para ser uma família. Veja, na verdade a palavra família, e quando Deus cria os seres humanos, Ele cria de um modo especial, nada mais é do que uma sombra de algo que existe no céu. E o pastor Luciano Subirá falou muito aqui sobre isso na sexta-feira, no sábado, quando ele esteve aqui. A família humana é uma sombra biológica, física, de algo eterno e espiritual que está no céu.
Então no céu nós temos um Pai, nós temos ao lado dele o Espírito Santo e nós temos o Filho. A relação entre o Pai, o Espírito Santo e o Filho aponta para a relação entre o marido, a esposa e os filhos na casa. Mas não só isso, há um lugar para nós nessa família, e eu quero que você preste bem atenção. Deus sendo Pai, Deus sendo Espírito e Deus tendo Filho, Deus um dia disse: vamos gerar seres iguais a nós. Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que Deus estava fazendo? Gerando filhos. O que Deus estava fazendo? Aumentando a família. Quando Deus cria a humanidade, Ele estava estendendo a sua família eterna do céu para a estrutura biológica que Ele criou na terra. Deus nos cria diferente de todos os outros animais, com atributos, com dons, com talentos. Você raciocina, você pensa, você tem consciência, você tem identidade. Você não é igual a ninguém em todo o mundo, em todo o universo não existe nenhuma pessoa igual a você, nem biologicamente, nem mentalmente. Você é totalmente diferente, porque no céu também ninguém é igual a ninguém, todas as pessoas são diferentes. Então Deus pega e traz a sua identidade, o seu jeito de ser, e Ele cria um ser que tem a mesma capacitação que Ele, e Ele faz esse ser humano. Presta atenção, você e eu fomos criados para sermos filhos eternos de Deus. Não, você não está entendendo. Se você entendesse, você ia exultar de alegria, porque você e eu, nós fomos criados para fazer parte de uma família eterna. E na verdade, me parece que eu fui enganado a vida inteira. Eu fui enganado pela religião humana, que tenta nos dizer que tem a ver com aderir a uma religião, que a Bíblia tem a ver com aderir a uma religião, ou com ser discípulo de alguém, ou com ser um servo de alguém, ou com obedecer a regras, que a Bíblia tem a ver talvez com leis. Mas na verdade tudo que está na Bíblia não tem nada a ver com isso. Tudo que está na Bíblia tem a ver com uma coisa chamada família. É um pai querendo construir e ampliar a sua família. É disso que trata a Bíblia. Por isso, quando você vai ver Jesus explicando o que é o reino de Deus, Ele diz: prestem atenção, o reino de Deus é como um pai que tinha 2 filhos. Jesus sempre vai falar do reino falando de um pai. É como um pai que manda os filhos fazer a colheita. Na outra passagem ele fala, e ele volta dizendo: é um pai, e os seus filhos. E ele nos ensina na oração a orarmos Pai Nosso, e ele nos manda nos chamarmos uns aos outros de irmãos. E ele diz: vocês já não são mais servos, mas amigos, e se vocês creem em mim, vocês se tornam filhos. Vocês estão entendendo que é tudo relação familiar? É um pai, é filhos, é disso, e não é apenas uma alegoria. É isso que eu quero dizer para você, que nós estávamos enganados. Talvez você e eu achávamos que Deus era como um pai. Deus não é como um pai, Deus é o pai de todos. Você está entendendo? Deus não é como um pai, Deus é o pai. Os pais humanos é que tentam ser como o pai, mas nós nunca conseguimos, porque nós somos imperfeitos por causa do pecado. Então o seu pai humano, aquele pai que gerou você, ele não é o modelo de pai. O modelo de pai é Deus. O seu pai humano, de alguma forma, ele é uma cópia da cópia da cópia, do xerox, do xerox, do xerox. E você sabe que uma cópia da cópia da cópia vai falhando. Vocês estão entendendo a lógica? Está longe do original. Foi feito a cópia da cópia da cópia, e o troço foi desfigurando. O seu pai humano, ele de forma bem torta, ele ainda é uma sombra que aponta para um pai divino e perfeito. Amém? Cara, essa é a maior revelação de todos. Mas tem mais. Em Salmo 127, versículo 3,
Esse texto aqui eu nunca tinha entendido, virou a chave domingo para mim. Salmo 127, versículo 3, o irmão vai colocar no telão, diz assim, que herança do Senhor são os filhos. Quem aqui já ouviu esse salmo? Quem aqui já ouviu isso? Ah, os filhos são herança do Senhor. Gente, eu nunca tinha entendido. Olha só, na verdade eu tinha entendido errado. Presta atenção nisso que eu vou falar para você. Eu achava que era assim, quando eu ganho um filho, eu estou ganhando um presente de Deus, tipo uma herança que Deus está me dando. Mas não é isso que o texto está falando. Não é isso que o texto está falando. Eu sempre achava que era isso, que os filhos são um presente, e eles são um presente. Mas não é isso que esse texto está falando. Ele está falando que os filhos são uma herança de Deus. Presta atenção. Os filhos são um presente que eu gero para Deus. Eu e você, presta atenção. O seu pai e a sua mãe geraram você, ok? Concorda comigo? Você foi gerado pelo pai e pela mãe, ok? Quem concorda com isso? Quem entendeu já a biologia do negócio? Tá, beleza. Daquele jeito todo especial te geraram. Você está aqui. Agora presta atenção. O teu pai e a tua mãe um dia vão morrer. Você só deixa uma herança quando você morre. Quando você morre, você deixa o que você tem de herança para alguém. Geralmente você deixa o seu carro para alguém, sua casa para alguém. Tudo que você tem, você dá de herança para alguém. E para quem ficam os filhos? Os filhos ficam de herança para Deus. Presta atenção, você e eu fomos gerados por seres humanos falhos, que são pecadores como eu e você, são xerox do xerox do xerox, mas nós fomos gerados para um pai, por encomenda de um pai, que diz, eu quero uma herança, eu quero mais filhos, gerem filhos para mim. E é isso que nós fazemos quando nós geramos filhos, e nós levamos eles à presença de Deus, educamos os filhos no caminho do Senhor, nós estamos gerando filhos para a eternidade. Os nossos filhos ficam como presente para Deus, eles pertencem ao Senhor. E eu quero dizer uma coisa para você, os seus filhos vão servir a Deus, e você já é uma herança que os seus pais estão deixando para o Senhor. Amém? Porque os seus pais não vão ficar para sempre, mas você e eu estaremos para sempre com o nosso Pai. E no céu, quando você estiver no céu, preste atenção, lá no céu o teu pai, a tua mãe, os teus tataravós, eles não vão ser pai, mãe, tataravô, eles vão ser teus irmãos, porque nós todos somos filhos de um grande Pai. Amém? Cara, é demais isso. Então assim, olhando para isso, eu quero dizer o seguinte, se a família foi criada por Deus, se há um projeto maluco para tudo isso, se Deus nos criou para sermos filhos, há também um problema que é eterno, um problema que vem de antes do nosso tempo, que é a fúria de um espírito, de um anjo, que se revoltou contra Deus. A Bíblia chama ele de Satanás, de diabo, de demônio, e o objetivo dele é destruir tudo que Deus criou, e destruir o próprio Deus, e então destruir a família de Deus. Como ele não pode tocar no Pai, nem no Filho, nem no Espírito Santo, o que ele faz é tocar nos outros filhos gerados, que somos nós. Mas veja, na verdade ele não tem nem poder para tocar em nós. O único poder que ele tem é tentar nos enganar. Por isso, quando Jesus conta a história da humanidade de forma resumida, olha só, Jesus resume a história da humanidade em uma parábola, quando ele conta a parábola do filho pródigo. Ele diz, o reino dos céus é como um pai que tem 2 filhos, e o mais moço revoltou-se contra o pai, saiu da casa do pai, e foi viver a sua vida adoidado, foi fazer suas loucuras, foi gastar seu dinheiro. O mais novo disse, eu não preciso do pai. Por que o mais novo? Aí nós poderíamos entrar em vários detalhes, mas eu quero dizer que nós somos esse filho mais novo, a humanidade toda. Nós nos afastamos de Deus,
E nós fizemos isso por influência desse espírito maligno, que desde o início Satanás quer destruir a família, e desde os tempos remotos ele atenta contra os filhos, tentando nos fazer nos afastarmos do pai. Por isso o filho saiu da casa do pai. Por isso o filho achou que poderia ser independente, por uma mentira que estava no seu coração. Uma revolta contra o pai, ou um desejo de ser independente do pai. Depois nós vamos falar sobre isso, mas o fato é que o filho pródigo representa essa humanidade que sai da casa do pai. Mas a boa notícia é que nessa história, num certo momento, o filho se dá conta, e então ele volta, e o pai o recebe, e devolve a ele a condição de filho, a identidade de filho, amém? Então olha só, você e eu fomos gerados para sermos filhos de Deus, mas o diabo quer perverter essa identidade de filhos. Ele quer que você olhe para Deus como qualquer coisa, menos como seu pai. E ele quer que você se olhe no espelho e não se enxergue como uma filha ou como um filho. E aqui eu quero ler alguns textos da Bíblia, para que você entenda melhor isso. E também que você entenda que Jesus, ele é o restaurador dessa história. Ele é aquele que nos traz de volta para a casa do Pai. Ele é aquele que nos dá um anel de filhos. Nós podemos ler Mateus capítulo 3, versículo 16. Vou pedir que o irmão coloque para nós no telão. Se você não quiser abrir sua Bíblia, não precisa abrir, porque eu vou ler rápido. Mateus 3, 16 diz assim: depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele, e eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Olha só, a humanidade estava perdida, era como o filho pródigo lá prostrado no meio dos porcos, querendo comer aquela sujeira. Deus, sendo bom, envia o seu primeiro filho, o gerado na eternidade. Aquele primeiro filho ele envia à terra para resgatar os outros filhos. Ok? Até aí? Está ok a história com você? Amém? Todo mundo entende até aí? E aí o que acontece? Quando esse filho vem à terra, Jesus vai fazer várias coisas que ele não era obrigado a fazer, mas para nos ensinar como nós podemos voltar a ter relação com o nosso Pai. E aí tudo que Jesus vai fazer é pedagógico. Presta atenção. Jesus não precisava se batizar porque ele não tinha pecado, mas ele, em obediência, para nos ensinar, ele vai até o Rio Jordão e ele pede para João: cara, me batiza. João diz: tu tá louco, meu? Eu que tinha que ser batizado por ti. Tu tá louco, cara? Eu não sou digno nem de desatar a tua sandália. Tu tá louco, meu? Quem sou eu para te batizar? E ele diz: faça isso, porque é a lei, porque é o certo, faça isso, eu quero cumprir toda a justiça. E aí, Jesus é batizado, ele cumpre a justiça. Quando ele sai da água, do céu desce o Espírito Santo, em forma de uma pomba, para ser bem fixo, físico, para que todos enxergassem. Não era uma coisa apenas espiritual, era uma coisa física, para que todos enxergassem o Espírito de Deus descendo do céu como uma pomba, pairando sobre ele, vindo sobre ele. E quando o Espírito para sobre ele, do céu vem uma voz e diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muitas alegrias. Presta atenção. O que Jesus estava nos ensinando com essa situação? O que Deus estava querendo ensinar? Que tem um jeito de nós nos tornarmos de novo filhos dele e darmos alegria a ele. E esse jeito é nós entregando a nossa vida ao Senhor por meio do batismo. Quando eu vou para o batismo, quando eu sou batizado nas águas,
O batismo é uma representação física de uma realidade espiritual. Eu estou dizendo, eu sou pecador e eu preciso morrer para os meus pecados, para que nasça então um novo homem. Então eu deixo os meus pecados ali, eu deixo o meu orgulho, eu me dispo das minhas roupas, e eu passo por uma cena até um pouco vergonhosa, eu tomo um banho na frente de todo mundo, para dizer que eu preciso ser lavado. Eu preciso ser purificado. É isso que eu digo no batismo. Eu não posso me limpar por mim mesmo, mas as águas de Deus podem me limpar. E aí então eu vou para as águas. E quando eu saio das águas do batismo, o Espírito de Deus se apossa de mim. O Espírito de Deus vem do alto e toma a minha vida. O Espírito Santo se apodera de mim. O Espírito Santo vem sobre mim, e junto com o Espírito Santo vem a afirmação de Deus: tu é o meu filho amado. O que a Bíblia está dizendo? Que toda vez que um homem e uma mulher se entrega ao Senhor, acontecem duas coisas. Uma, ele recebe o Espírito Santo. Outra, ele recebe a filiação, ele se torna filho de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito afirma, confirma em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Está lá em Romanos 8,15. Pode até colocar para nós no telão, Romanos 8,15. Porque vocês não receberam espírito de escravidão, para outra vez estarem em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos todos Abba, que quer dizer Pai. O mesmo Espírito é o que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos também herdeiros, e também herdeiros de Cristo, e co-herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Olha só, queridos, vivíamos em escravidão. Lembra do jovem, do filho pródigo? Ele fugiu da casa do pai e ele estava sem emprego, estava pobre, miserável, trabalhando com porcos, como um escravo, com fome e sem ter o que comer. E aí vem Deus, deixa o versículo 15 ali. E Ele tira de nós esse espírito de escravidão, porque Ele nos adota de novo como filhos. É o que acontece quando o filho volta para a casa do pai. Somos adotados como filhos. E agora então, o Espírito que está em nós, Ele fala no nosso coração, dizendo: você é filho de Deus. Como é que o Espírito fala no meu coração? Primeiro, eu tenho que deixar o Espírito falar. Eu tenho que orar. Eu tenho que me silenciar um pouco. Sair um pouco das redes sociais. E quando eu estou em silêncio, em espírito de oração, Deus fala comigo. Ele vem com a sua voz suave no nosso coração. Nós aprendemos lá numa das ministrações, o Raul falou aqui já, o Espírito Santo, ele fala com o nosso espírito que está dentro de nós, e o nosso espírito, através da nossa mente, fala conosco na nossa própria voz, na nossa língua. Nós entendemos Deus, porque o Espírito de Deus comunica-se com o nosso espírito, e o nosso espírito traduz na nossa mente o que Deus está falando. Por isso, se Deus falar algo em toda a terra hoje, pessoas vão entender em diferentes línguas. Apesar de que o Espírito de Deus fala uma só língua, mas ele se comunica com o nosso espírito que entende a língua de Deus. É um negócio incrível, né? É muito incrível. Então eu quero dizer hoje para você uma coisa: ouça a voz de Deus dentro de você, porque ela está aí dentro dizendo assim: você é filho do Eterno. Você é filho de Deus. Deus te ama. Você dá muitas alegrias ao Pai. Essa é a voz que está dentro de você. Essa é a voz verdadeira que você tem que ouvir. Não há lugar para outra voz.
Existem outras vozes, mas você tem que dizer não para essas outras vozes. Mas eu quero dizer outra coisa para você. Veja, algo parecido com o que aconteceu com Jesus, acontece com Pedro, em Mateus 16:15. Estamos todos aqui? Amém? Mateus 16:15 diz assim, Jesus pergunta para eles, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo lhe diz, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem carne, nem sangue, não foi nenhum ser humano que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Por isso também eu te digo, olha só, que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Presta bem atenção aqui nessa verdade bíblica. É para você essa verdade bíblica. Aqui aconteceu com Simão, mas acontece com cada um de nós. Vamos lembrar antes, Jesus obedeceu a Deus e se batizou, lembra? Do céu ele recebeu o Espírito, e junto com o Espírito veio a identidade, aí está o meu filho. Amém? Simão faz o quê? Ele confessa Jesus, ele diz assim, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ninguém tinha falado isso até então, ninguém tinha entendido isso. Simão entendeu quem era Jesus, e ele confessa, tu és o Cristo quer dizer o Salvador, o enviado, tu és o meu Salvador, e tu não é um homem qualquer, tu és o Filho de Deus. Quando ele confessa Jesus, presta atenção, ele entendeu quem é Jesus, aí Jesus se volta para ele e diz, agora que tu entendeu quem eu sou, eu vou dizer para ti quem tu é. Até agora, tu era conhecido como Simão, o filho de Jonas. Lembra? Simão, filho de Jonas. Mas, eu vou te dizer quem tu és para mim. Tu és Pedro. Pedro, gente, é Cefas. E Cefas, na língua que eles falaram, não é um nome de pessoa. Pedro virou um nome de pessoa para nós em português, que vem da palavra Cefas, que é a palavra da língua aramaica que Jesus usou. E a palavra Cefas não era um nome de pessoa, a palavra Cefas era um nome de um objeto, que é uma rocha. Jesus não diz para ele um nome tipo Raul, ele diz, tu é uma rocha. Eu vou usar essa rocha para construir algo grande chamado igreja, e nem mesmo o diabo vai poder derrotar ela. Presta atenção, quando eu identifico quem é Jesus, e eu confesso Jesus, eu me sujeito a Jesus, Jesus se volta para mim, e Ele mostra quem eu sou na visão do Pai. Você tem uma identidade em Deus, identidade geral, sou filho de Deus. Mas você também tem uma identidade específica, algo que Deus te enxerga de um jeito específico. A Bíblia diz que no céu, no dia da eternidade, no dia do juízo, quando nós chegarmos nas bodas, obrigado, nós vamos, quando nós chegarmos nas bodas, nós vamos receber do Pai uma pedrinha branca, e nessa pedrinha branca estará escrito o nosso novo nome. Cara, olha só, na minha visão, Jesus só deu um spoiler para o Simão, filho de Jonas, de qual era o nomezinho que estava na pedrinha branca dele, entendeu? Olha só, Simão já tinha um nome desde a eternidade. Quando Deus gerou Simão na barriga da mãe dele, Deus já enxergava ele como rocha. Este homem vai ser rocha, ele vai ser forte. Gente, tem todo um estudo em cima de rocha. Rocha é uma coisa
que não se deteriora fácil. A rocha, tu pode construir com ela, tu pode usar ela para fazer alicerce, você pode usar ela para muitas coisas. Uma rocha é uma coisa firme, que suporta peso, que suporta tensão. Só que ele era uma rocha bruta. Para um pedreiro construir uma casa, ele tem que pegar a rocha e cortar em pedacinhos, né? Quadradinhos. Jesus estava dizendo assim: Pedrão, tu é uma rocha bruta, mas eu vou te usar, eu vou te lapidar, eu vou te melhorar, eu vou cortar as arestas, Pedrão, e eu vou te pegar, e você vai ser um dos fundamentos, um dos alicerces da minha igreja. Então ele deu a identidade de Pedro, e além da identidade, ele deu a missão de Pedro. Ele disse: ligado à tua identidade, Pedrão, presta atenção, ligado à tua identidade, que eu estou te revelando hoje, qual é a tua identidade? Ligado a ela está a tua missão. A tua missão, Pedro, é construir a igreja do Deus vivo. A tua missão, Pedrão, é construir um edifício espiritual de Deus, o grupo dos meus seguidores, aqueles que herdarão a eternidade, aqueles que vão assolar o mundo, aqueles que vão virar o mundo de ponta cabeça, aqueles que vão levar esperança, aqueles que vão levar alegria, aqueles que vão levar o evangelho da salvação, aqueles que por onde chegarem a ver a cura, aqueles que vão estar no mundo todo, em cada cidade. Sim, tu és, Pedro, uma rocha toda torta, mas eu vou te endireitar e você vai servir de alicerce para uma coisa grande e poderosa que eu estou fazendo. Cara, presta atenção. Você não pode se contentar em viver sua vida cristã sem encontrar a sua identidade em Deus. Querido, jovem, menina, menino, olha bem para mim aqui. Você que está em casa, olha bem para mim também. Isso aqui é muito importante. Você não pode se contentar em ser quem os outros querem que você seja. Você não pode se contentar em ser quem a mídia diz que você é. Você não pode se contentar em suprir os anseios das expectativas dos outros. Meninas, a sociedade quer de vocês uma coisa. Meninos, a sociedade quer de vocês uma coisa. O mundo coloca sobre você expectativas de consumo, expectativas estéticas, expectativas de sensualização, de sensualidade. O mundo coloca um monte de expectativas sobre você, mas eu quero te dizer uma coisa: desde antes da eternidade, há um pai que planejou gerar você como filho, e esse pai tem uma identidade única para você, na qual você faz parte de algo singular, algo único, que está conectado sim com algo maior, que é global, que é comunitário, mas você é único e unicamente gerado por Deus. Eu vou usar o trocadilho. Deus fez você e tocou a forma fora. Isso aí pode falar para tua namorada. Daí alguém vai dizer assim: tocou fora porque a forma era ruim, pastor. Não. Deus fez você e tocou a forma fora porque não existe ninguém igual a você. E daí você acha que o seu chamado é igual ao meu, você acha que o seu propósito é igual ao meu. Não é. Não é igual. Nós somos todos únicos. Pare de tentar ser igual a alguém que a mídia propôs como padrão. Pare de buscar um padrão que o mundo oferece. Você está acima do padrão, você está fora do padrão, você foi criado por aquele que é eterno. Amém? Então assim, sério, minha opinião, todo mundo devia parar tudo que está fazendo e não fazer mais nada, até descobrir quem eu sou e para onde Deus quer que eu vá. Cara, pastor, mas eu consigo descobrir isso hoje de noite? É claro que não, vai demorar um pouco talvez. Quem sabe Deus te revele hoje. Não estou dizendo que você não vai estudar, não vai trabalhar, não. Mas estou dizendo o seguinte: é andando com Jesus que você descobre a sua identidade. É andando com Jesus. Quem aqui está assistindo a série The Chosen? Quem já assistiu a série The Chosen?
Fica um convite, cara, baixa o aplicativo, é de graça, é a melhor série que já fizeram, mostrando a história de Jesus e dos discípulos. Você tem que assistir. Quando tu assistir o primeiro episódio, tu não larga mais, tu vai assistir as 2 temporadas correndo, porque é muito boa. E uma coisa que me chama a atenção é a seguinte: na série The Chosen, eles retratam Mateus, o cobrador de impostos. Ele me parece tipo um autista, assim. Não sei se a ideia dos autores era fazer ele parecer autista, mas ele parece na série autista. E de fato, se você for ler na Bíblia, você nunca vai ver dizendo assim que Mateus estava pregando em público, que Mateus orou por um enfermo, que Mateus fez isso, Mateus fez aquilo. Você vai ver Pedro pregando, João que era um adolescente pregando. Você vai ver os discípulos e até quem não era discípulo, mas você nunca vai ver Mateus. Daí talvez você pensa, por que Jesus chamou um maluco que tinha dificuldade de falar em público, que tinha dificuldade de, entender algumas coisas de relacionamento, para andar com ele? Mas daí você vai ver o seguinte: ninguém tinha uma memória melhor do que a de Mateus. E Jesus precisava de alguém que estivesse do lado dele, para lembrar tudo que ele falou, para anotar tudo que ele falava, e para escrever os evangelhos. Sabe, alguém tinha que escrever esse negócio, para chegar em nós. Então assim, às vezes a gente acha que todo mundo tem que ser igual fulano. Cara, ninguém é igual ninguém. Lá no time de Jesus não tinha ninguém igual o Pedrão. Pedrão era único, era uma pedra bruta, mas tinha um valor tremendo. Jesus enxergava o potencial de Pedro. Jesus enxerga o teu potencial, cara. Menina, rapaz, Jesus enxerga o teu potencial. Potencial é o que você pode se tornar a partir do que você é, mas Deus vai dar uma polida, uma melhorada. Essa semana, o David fez algo pela fé. Deus colocou no coração do Deivão algo que ele compartilhou conosco. Nós oramos, nós abençoamos. Uma ideia que nós já tínhamos há um tempão, de termos uma Kombi para evangelizar nas ruas, montarmos um palco, fazermos uma estrutura na Kombi, para poder, imagina você parar em qualquer lugar da cidade, abrir as portas dela, tirar o som para fora de tudo que precisa ali, e fazer um culto no meio da rua, em qualquer lugar, um palco móvel. Deus já tinha nos dado um gerador, e aí o David encontrou uma Kombi, bem velha. Não, ela está bonita, mas se você olhar lá para fora, ali do lado de fora tem uma Kombi estacionada ali, é aquela Kombi. Final do culto nós vamos lá fora orar por ela. Nós vamos arrecadar uma grana aqui com a galera, vamos fazer uns hambúrguer aqui, nós vamos equipar aquela Kombi, amém? Você olha para ela, você diz, cara, é só uma Kombi velha, mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus olha para ela e vê o potencial que ela tem. Jesus olha para ela e já vê ela reformada, ela plotada com o logo dos jovens, ela com equipamento de som instalado, ela com um palco em cima. Jesus olha para ela e já vê o potencial, porque nós já fazemos isso também. O Raul vai fazer um design para nós, bem tri. Nós vamos botar aquela Kombi na rua, vamos pregar o evangelho, nas escolas, nas praças, nas ruas, onde Deus mandar. Amém? Sabe, se nós olhamos para uma Kombi velha e nós vemos o potencial de um palco móvel, multi-eventos, cara, imagina o que Deus vê na tua vida de potencial. Imagina o que Deus vê na tua vida de potencial. Você tem um potencial tremendo. Então eu quero continuar aqui. Pedro então entendeu a identidade de filho e a identidade específica, também entendeu a sua missão. Mas eu quero dizer para você uma coisa, eu continuo dizendo, Satanás, desde os tempos remotos, ele trabalha com mentiras para abalar a nossa identidade. Lembra que nós lemos em Mateus capítulo 3, o momento em que Deus fala lá do céu: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muitas alegrias.
Imagina, vem aquela voz, Jesus está lá, eu sou o filho amado. E aí olha o que acontece no versículo seguinte, gente. Mateus 4:1 é o próximo versículo, é um versículo depois, tá? Deus foi lá e disse: esse é o meu filho amado. Você veio aqui no culto hoje, tá? A gente ora por você, você recebe o Espírito Santo mais ainda. Você vai para casa feliz. Eu sou filho amado. Eu sou filha amada. Eu tenho um propósito. Deus tem sonhos para mim. Você sai daqui todo serelepe, todo feliz. Coisas grandes, coisas maravilhosas, coisas boas, né, Mádia? Essa semana vai ser top. Vem aí a varoa. Aleluia. Coitado do Mádia. Vai vir sim, em nome de Jesus. Terás muitas heranças para o Senhor. Amém? Amém? Vocês têm que casar porque vocês têm que ter filhos para o Senhor. Amém? Vocês não entenderam? Tem galera que não disse amém. E está louco para dizer amém, mas está com vergonha que a pessoa que você está olhando, pensando, imaginando, olha e pensa que você está desesperado, né? Eu sei que você está com esse medo, mas não, fique tranquilo, você pode dizer amém. 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 Então olha só, Jesus saiu de lá todo serelepe, todo feliz. E aí olha o capítulo 4, versículo 1. Em seguida Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu vou dizer melhor, então assim, você sai do final de semana cheio da presença de Deus, e em seguida você é levado pelo Espírito Santo para a escola, para ser tentado pelo diabo. Você é levado pelo Espírito Santo lá para a empresa onde você trabalha, para ser tentado pelo diabo. Você é levado lá para um churrasco na casa da sua família, para ser tentado pelo diabo. Você é levado lá para a universidade, para ser tentado pelo diabo. É o Espírito que te leva, porque Deus quer testar se você já entendeu a identidade. E aí olha o versículo 2: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador se aproximou dele e disse: se você é filho de Deus. Gente, Deus, o próprio Deus, veio do céu e disse: esse é o meu filho amado. E aí vem o diabo e diz: se tu é mesmo esse tal de filho de Deus, transforma esse pão em pedra, me mostra agora. Prova esse negócio, não é essa pedra em pão, né? Ao contrário. Tem gente que consegue transformar pão em pedra. Faz um pão tão duro, tão ruim, dá para matar alguém. Se você conhece alguém aí que transforma pão em pedra, marca a pessoa nesse vídeo. Compartilha com ela, dizendo: mãe, tu faz esse milagre também. E tu nem é Jesus. Mas sabe o que o diabo fez? O que ele faz todos os dias com a gente? Ele questiona se tu é filho de Deus. Chega na segunda-feira lá na faculdade, lá na URGS, e ele usa alguém, ele usa uma circunstância, uma situação, pensamentos, para que a Carolyn pense: será que eu sou mesmo filha de Deus? Ele vai lá na Lou e fica dizendo: será que tu é mesmo filha de Deus? Ele chega lá no Kevin, lá na SX, onde o Kevin trabalha, e ele coloca ele em circunstâncias onde ele se questiona: mas será que eu sou filho de Deus? Sabe por que ele faz isso, queridos? Porque desde o início da história da humanidade, ele tem feito isso e muitas vezes tem dado certo. O diabo, ele é o rei da metralhadora giratória, ele dá tiro para tudo que é lado. Se ele ataca você, não é porque você é especial, é porque você é humano, ele ataca todo mundo. Ele acorda de manhã e diz: bora fazer mal para a galera. Entendeu? Na verdade ele nem dorme, ele vira a noite fazendo isso. E como é que ele vai fazer o mal para nós? Questionando,
Sabe, ele pegou o Adão e a Eva e ele conseguiu. Ele chegou na Eva, a Eva estava de boa, dando uma banda no jardim, olhando para os ares. No dia anterior Deus tinha vindo, tinha sentado com Adão, com a Eva, passado a mão na cabeça deles. E aí, o que vocês descobriram hoje? Nós descobrimos que tem um bicho muito esquisito, que nós demos o nome de ornitorrinco. Deus, tu misturou um monte de bicho e fez aquele. Vocês descobriram. Vocês sabiam que ele tem uma bolsa que os filhotes ficam lá dentro? Sério, que nem o canguru? Que legal. E eles estavam conversando sobre as estrelas, né? E daí Deus estava explicando que as galáxias eram muito mais do que eles imaginavam. E eles estavam viajando com Deus e conversando. E Deus passava a mão na cabeça deles. E eles riam e se deitavam no colo de Deus. E eles brincavam com Deus. E Deus dizia: Pique está com você. E saía correndo. E o Adão ia atrás e batia: Agora está com você. E eu não sei como é que era, mas devia ser divertido. No final Deus abraçava eles e dizia: Agora vão dormir porque o Pai ama vocês. Amanhã o Pai volta, durmam tranquilos. Amanhã vocês têm muita coisa para descobrir nesse universo todo que eu criei. Vocês vão inventar coisas magníficas. Vocês vão um dia criar foguetes. Vocês vão viajar por essas estrelas. O Pai estava abraçando eles. O Pai ama vocês. No dia seguinte, Eva vai passear no jardim. Sente o cheiro de uma fruta que tem um cheiro muito bom. Mas ela lembra: essa é aquela proibida. Não. É bonita, mas é proibido. É cheirosa, é musculosa. Usa mini saia. Posta umas selfies. Essa fruta mandou um nude para mim. Sabe? E a Eva estava de boa, ela disse: não, mas o Pai disse que isso não é legal. E ele disse que eu vou morrer, então, vou ficar longe. Daí vem a serpente ardilosa. E o que ela questiona não é se a fruta é boa. Ela questiona a palavra do Pai. Ela diz: Eva, já se deu conta que esse teu pai talvez não esteja te falando a verdade? Tu já pensou que talvez o que ele não queira é que você descubra algo que te faça poderosa como ele? Tu já pensou que talvez o teu pai está te enganando esse tempo todo e te privando de algo muito bom? Porque se tu comer dessa fruta, você vai conhecer algo desconhecido que ele não quer que você conheça, chamado mal. O bem tu já conhece, eu sei, mas o bem e o mal. Mas o que é esse tal de mal? É algo muito bom. Você precisa conhecer o mal. Como é que você vai viver sem saber o que é o mal? Esse mal deve ser muito bom. Né? Se é proibido, deve ser bom. E lá no fundo ficou uma dúvida. Sabe a minha opinião? Assim, o livro de Gênesis ele é muito resumido. Eu acho que Eva, ela não caiu na tentação no mesmo dia, nem na mesma hora. Eu acho que a serpente ficou lançando as mentiras por muitos dias. Por muito tempo. Até que um dia, aquela mentira começou a virar verdade no coração de Eva. E ela começou a duvidar de que Deus era bom. Ela começou a achar que o pai estava privando ela de algo bom, que era o tal do mal, que devia ser muito bom. Então Eva, convencida de que o pai era um mentiroso, de que o pai não era bom, Eva convencida de que o pai era um monstro, um ditador, que estava prendendo eles em um mundo apenas de bem e não de mal, prendendo eles em um mundo que eles não teriam oportunidade de ter o mal. Então Eva disse: serei liberta desse mundo de bem, porque eu quero conhecer o mal. Vocês estão entendendo o que é isso? Cara, é um negócio muito sutil. As mentiras hoje em dia também são assim. Nossa, as pessoas conseguem perverter a verdade com argumentos falsos, mas eles são tão repetidos que as pessoas acham que eles estão falando de liberdade, mas na verdade estão falando de morte.
Imagina, mulheres defendem o direito de matar os próprios filhos no ventre, dizendo que isso é liberdade. Gente, e a liberdade daquele ser que está sendo gerado? Sabe, a mentira, ela vai sendo colocada devagarinho, 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 até que ela pareça verdade. Você está me entendendo? Amém? Então, desde o início, Satanás faz isso, e ele conseguiu sucesso com Eva. Ele destruiu a primeira família. E ele continua mentindo até hoje, tentando destruir a nossa identidade de filhos. O objetivo do diabo é que você pense que Deus não é o pai que ele diz que é. E eu vou citar agora rapidamente algumas formas diferentes que ele usa. Eu vou citar 6 mentiras que o diabo fala sobre Deus, sobre a paternidade de Deus. 6 mentiras, rapidamente. Primeira mentira que ele fala para você assim, ó: você é pecador demais para andar perto desse pai. Segunda mentira, ele diz assim, ó: o pai não te aceita como tu é. O pai não te aceita, você não é bom o suficiente para o pai. Terceira mentira, o pai está ocupado demais e não quer saber de você. Deus tem o mundo inteiro, gente muito melhor para cuidar, você é só mais um, Deus não se importa. A quarta mentira, o pai não é bom, e ele é o culpado de alguma coisa ruim que aconteceu na tua vida. Se tua mãe morreu, se teu filho morreu, se você perdeu alguém, você pedia a Deus, o milagre não aconteceu, então Deus é o culpado. Então se Deus é o culpado, Deus não é bom, e se Deus não é bom, como é que ele vai ser um pai? Quinta mentira, o pai não se importa com a tua dor. Sexta mentira, o pai não existe. Ele trabalha essas mentiras há muito tempo, e ele pega públicos diferentes com essas mentiras. E eu quero dizer uma coisa específica sobre a mentira número 4. Talvez você guarda no seu coração essa mentira que diz que o pai não é bom, porque alguma coisa ruim aconteceu contigo. Eu quero dizer que Deus, Ele não se alegra com o teu sofrimento. Eu quero dizer que o mal que aconteceu contigo e com a tua família não era a vontade de Deus. Deus não criou a morte, Deus não criou a destruição. A Bíblia diz que Deus não se agrada com a morte de ninguém. A morte é reflexo do pecado na humanidade. Deus não queria que ninguém morresse. Deus não queria que a tua mãe morresse. Deus não queria que teu pai morresse. Mas infelizmente nesse mundo de pecado, por causa do pecado, um dia todos vão morrer, inclusive você e eu. E vamos deixar pessoas que nos amam. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Deus está tão indignado com isso quanto você e eu. Deus está tão indignado com a maldade, com a violência, com os assaltos, com os roubos, quanto você e eu. E Deus já disse, chega. E Ele disse, eu vou fazer um novo céu e uma nova terra, e eu vou acabar com essa bagunça. E Ele disse, eu vou enviar meu filho, eu vou resolver esse negócio. Amém? Deus não se acomoda e não aceita o mal como bom. Não aceite essa ideia de que Deus é o culpado. Deus não é o culpado. Deus ama você, filho. Deus se compadece com você, filha. Você que perdeu alguém, você que perdeu seu pai, sua mãe, você que perdeu alguém bem próximo na família, o Senhor se compadece de você. Teve um dia que Deus perdeu o próprio filho, por 3 dias. Mas um dia o filho dele ressuscitou, e um dia também você vai ressuscitar, e essa pessoa que você ama também vai ressuscitar. Amém? E aí, eu quero ler o último texto de hoje, que é o texto base da palavra, João 1:12. Vou convidar o irmão que toca o piano para vir aqui.
Cara, olha só, a gente está falando de coisas que a gente já falou muitas vezes. Algumas se conectaram novas, outras chaves viraram, mas são coisas simples e que são fundamento da nossa vida. Se você não souber que você é filho de Deus, se você não lembrar disso no dia a dia, você vai viver uma vida toda desajustada. Você vai achar que tem que cumprir a Bíblia porque ela é uma lei para mim não ir para o inferno. Você vai achar que tem que vir na igreja porque é uma regra, porque senão... Você não entende que tudo isso é um pai dizendo, eu vou cuidar de você. Tudo isso é um pai dizendo, eu quero você comigo na minha casa. Tudo isso é um pai dizendo, ei, ande comigo. E quando os nossos irmãos erram, ele diz para você perdoar, porque ele é um pai, e ele diz, esse também é meu filho. Ele é uma pedra meio torta, mas eu ainda quero usar na minha obra. Vocês já viram as pirâmides do Egito? Quem aqui já viu as fotos, vídeos? Alguém já foi lá nas pirâmides? Alguém aqui já foi? Eu também não fui. Mas eu tive um amigo que foi lá. E ele disse assim, Dionísio, é incrível. As pedras das pirâmides, elas não têm cimento, não têm reboco. Elas são todas encaixadas. Elas foram cortadas lá no lugar onde elas estavam, em montanhas. Elas eram um pedaço de uma montanha. Elas foram cortadas e trazidas muitos quilômetros, cortadas no tamanho certinho para se encaixar uma na outra. Eu fiquei pensando nisso. Nós todos temos um formato, as pedras têm vários formatos, mas para a gente se encaixar no que Deus quer fazer, todo mundo tem que perder um pouquinho, para que a gente possa se encaixar em algo maior, amém? Você, eu, nós juntos podemos formar algo grande, algo lindo, mas todo mundo tem que deixar Deus lapidar a nossa vida, nos forjar. E aí o texto de hoje, João 1,12, esse aqui você pode abrir sua Bíblia, marcar nela, diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Deixa esse texto na tela para nós. Olha o que diz ali, a todos que receberam a Cristo, ou seja, aqueles que creem no seu nome, aqueles que declaram quem Ele é, aqueles que se entregam a Ele, aqueles que vão ao batismo, aqueles que o confessam como Senhor, como Salvador, todos esses, quem aqui faz parte desses? Quem aqui crê em Cristo? Levanta a mão bem alto, bem forte. Amém? Então todos nós recebemos de Deus o poder de sermos feitos seus filhos. Presta atenção. Eu tinha também uma ideia errada desse versículo. Nossa, hoje é o dia que eu tenho muitas ideias erradas, e que eu descobri muitas coisas legais. Estou sempre descobrindo coisas novas. A Bíblia é tipo um negócio que tu vai cavando, tu sempre acha coisa nova lá dentro, sabe? É um negócio incrível. Então, é tipo cabeça de mulher, sempre tem uma coisa nova. Sabe? Eu estava olhando esse texto e eu pensava assim, que tipo, Deus tem um poder tão grande, que Ele pode me fazer seu filho. Eu pensava que esse texto falava sobre o poder de Deus para me fazer filho, mas na verdade não é isso que o texto fala. O texto fala que nos é dado um poder para nos tornarmos filhos. E eu fui buscar essa palavra poder no original do grego. Eu peguei o texto original da Bíblia em grego, e a palavra poder aqui não é dínamos ou dunamis, não é a palavra que significa poder, força,
que geralmente é dito que Deus é poder, e o poder de Deus é falado dunamis ou dínamos, que quer dizer energia despendida. Não é isso. A palavra que está aqui é eusósia. Eusósia, que significa poder para fazer, ou em outra palavra, autoridade. Olha só, presta bem atenção. Quando você e eu cremos em Cristo, presta bem atenção. Quando você e eu entregamos nosso coração a Cristo, nós recebemos de Deus uma autoridade. Deus nos dá a autoridade para sermos seus filhos. Ele diz assim, ó: Carol, a partir de hoje, tu recebe esta autoridade para ser minha filha. Vicky, a partir de hoje, tu recebe essa roupa, essa farda. Toda vez que tu colocar ela, tu está dizendo para o mundo, para mim e para todos: eu sou filho de Deus. Mas é uma opção, tu não é obrigado a usar, só usa se tu quiser, porque tu recebeu uma autoridade para ser, mas tu só vai ser se tu quiser, porque é uma possibilidade, não é uma obrigação. Então, se eu creio em Cristo, eu não me torno filho de Deus obrigatoriamente. Se eu creio em Cristo, eu recebo poder para ser filho de Deus, mas tem algo que cabe a mim, que é usar esse poder, é usar essa autoridade para de fato ser filho de Deus. Vou dar um exemplo simples. Nós temos um irmão aqui na igreja que ele é policial militar. Ele é brigadiano. É o Thalisson. Quem aqui conhece o Thalisson? Ele é uma bênção. Então o Thalisson, ele fez uma prova. Ele passou nessa prova. Ele fez um teste de aptidão física. Ele passou no teste. Ele fez um curso que é feito para os brigadianos. São 6 meses, eu acho. Ele passou nesse curso. Então teve um dia em que o governador chamou todos esses, e ele então entregou a eles uma farda, e foi dado a eles. Eles foram empossados na posição de brigadianos, e eles receberam cada um a sua farda. Se você e eu vermos ele aqui na igreja, a gente diz: não, é um cara normal. Mas na hora que ele bota a farda, ele assume a autoridade de um policial militar. Você está me entendendo o que eu estou falando? Ou seja, você e eu recebemos de Deus roupas novas. Por isso a Bíblia fala do novo homem que se reveste do que é espiritual. Você e eu recebemos de Deus uma roupa nova, uma vida nova. O filho pródigo recebeu roupas novas. Mas você e eu temos que decidir: hoje de manhã eu vou levantar e eu vou botar a roupa que Deus me deu. Eu vou levantar e eu vou botar roupa de filho. Eu vou levantar e eu vou viver como um filho de Deus hoje. Quando você levanta de manhã, você tem que escolher a roupa que vai usar, é ou não é? Geralmente você tem aquela roupa que é de trabalho, aqui é de escola, e a roupa de ficar em casa. Quem aqui tem uma roupa toda furada de ficar em casa? É bom as roupinhas velhas, né, de casa, né? Eu gosto. Aquela roupa que dá uma vergonha se alguém te ver com ela. Eu tenho uma calça que ela é rosa aqui do lado, ela era da minha mulher, mas ela é tão gostosa de usar. Esses dias eu esqueci que eu estava com ela, Raul. Eu fui no mercado, ficava todo mundo me olhando. Ela tem um corte feminino, ela é uma calça esquisita, mas esquisita para mim, né? Mas ela é tão macia, tão boa. Sabe, você tem que todo dia escolher a roupa que vai usar. Assim também todo dia de manhã você tem que acordar e decidir se você vai usar a autoridade de filho, se você vai vestir a roupa de filho, se você vai dizer: ei, eu sou filho de Deus. Cara, todos os dias de manhã você tem que acordar e tomar essa decisão. E o texto que prova isso para nós, ele está lá em Romanos 8,14. Diz assim: os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses é que são os filhos de Deus. Ou seja, eu tenho que acordar de manhã e dizer:
Espírito Santo, eu estou aqui, me toma com a tua presença. Eu quero viver um dia de filho de Deus. Eu quero viver para honrar o meu Pai. Paizinho, eu estou aqui, obrigado por esse dia. Espírito, vem comigo no meu caminho. Me mostra a estrada certa, me mostra o que eu devo fazer. Me ajuda a tomar as decisões, me ajuda a ser melhor. Oh Jesus, revela para mim a tua vontade hoje. Isso é colocar a roupa, isso é ir para o guarda-roupa espiritual e pegar as vestes de filho e assumir as vestes de filho. E aí, meu amigo, eu estou na rua andando com autoridade. Amém? E aí eu digo um negócio para você. Você pode chegar num brigadiano e dizer assim: tu não é brigadiano nada. Para mim tu não é brigadiano. Sabe o que ele vai fazer? Vai rir da tua cara. Porque o que importa é a autoridade que ele recebeu. O que importa é que o nome dele está numa lista e que ele tem a farda que dá autoridade. Amém? Quem está entendendo aqui essa noite? Você quer hoje receber a roupa de filho? Você tem que decidir todo dia ser filho de Deus. Você tem que decidir todo dia: eu vou viver como parte da família do Eterno. Eu hoje vou assumir o meu lugar. Porque todos os dias pela manhã o diabo vai dizer que você não merece. Todos os dias ele vai dizer que você não pode. Todos os dias ele vai lembrar coisas ruins para dizer que o pai não é bom. Mas todos os dias o Espírito está ali dizendo: você é filho, você é amado. Coloque as roupas, porque eu estou contigo. Amém? Esses dias eu botei uma roupa social para ir num compromisso de trabalho. E a minha filha disse: tu vai para o culto, pai? Eu disse: não, eu vou para um compromisso de trabalho. Ah, é que tu está com a roupa de culto. Hoje tem ceia. Sabe, as pessoas nos identificam pela roupa. Uma vez no verão eu vim pregar de bermuda e aquela minha sandália de Jesus aqui. Daí chegou um irmãozinho lá na porta, foi a primeira vez, todo na estica: olá, sou fulano, eu gostaria de falar com um pastor. Eu disse: sou eu. Eu quero falar com o pastor. Sou eu. Ele me olhou, ele disse: a gente pode conversar depois? Acho que ele deve ter pensado: que maluco é esse? As roupas que Deus espera de você não são as roupas externas, são roupas no seu coração. Feche teus olhos, vamos orar essa noite. O Espírito Santo quer ser o seu guia. Um guia é aquele que leva você na direção certa. Uma vez eu fui viajar para o Nordeste e eu fui numa cidade que eu não conhecia nada. Eu contratei um guia e ele me levou para conhecer coisas lindas que eu nunca teria visto. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deus quer te levar para conhecer coisas lindas. Deixe Deus guiar você essa noite. A partir de hoje, todos os dias da tua vida. Fala com Deus agora. Peça roupas novas, peça roupas de filho. Diga: Senhor, eu não quero mais andar como órfão. Senhor, eu não quero mais ser uma pessoa que se sente deslocada na tua família. Eu não quero mais me imaginar fora desta casa. Senhor, eu não quero mais comer comida de porcos. Senhor, eu não quero mais andar distante. Eu quero estar na casa contigo. Oh, Deus está gerando filhos aqui essa noite. Filhos e filhas. Deus está gerando homens e mulheres aqui essa noite, para viver uma vida eterna com Ele, para sempre na família do céu. Se você tinha dificuldade de se enxergar como filho de Deus, ou de enxergar Deus como teu pai, coloque a mão no teu coração onde você está. Eu quero orar com você, com toda sinceridade. Se você tinha alguma dificuldade
de se enxergar como filho, ou de enxergar Deus como teu pai, coloque a mão no seu coração. Agora é você e Deus, fale com. Peça para Ele mostrar no seu coração que você é filho dele. Diga assim: Jesus, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu me entrego a Ti. Me recebe como filho, como irmão nessa família. Você que está com a mão no coração, eu vou orar por você. Pai querido, eu oro por esses jovens, rapazes, moças, homens, mulheres, que têm dificuldade, Senhor, de se enxergar como os Teus filhos. Eles talvez foram cegados durante a vida por tantas mentiras do diabo. Eu peço agora, Pai querido, que a Tua verdade, que a Tua luz, que o Teu amor inunde o coração desta pessoa, e que toda mentira seja destruída, que toda obra das trevas seja destruída, e que o Teu amor tome esta pessoa. Pai querido, eu peço agora que o Teu Espírito se apodere deste homem, que o Teu Espírito se apodere desta mulher, que ele desça como uma pomba agora, tomando esta pessoa. Oh, Deus está aí agora, meu filho, minha filha, jovem, menino, menina, Deus está aí dizendo: esta é minha filha amada, este é o meu filho amado, que me dará muitas alegrias. Deus está dizendo: eu tenho planos para você. Deus está dizendo: você é único, você é especial, você é uma rocha. Oh, Deus está levantando você hoje. Ele diz: eu tenho algo novo. Até hoje você se enxergava como fulano, filho do ciclano, mas a partir de hoje você vai se enxergar como meu filho. Revela, 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 Espírito Santo. O Espírito está revelando a identidade de filhos. Deus está curando corações que se sentiam órfãos, corações que se sentiam abandonados. Oh, Deus está tocando pessoas aqui hoje. Você não é mais o mesmo. Você nunca mais vai se sentir sozinho. Cara, eu sinto de fazer uma coisa antes da ceia ainda, Raul. Se você colocou a mão no seu coração, eu quero pedir que você fique de pé onde você está. Eu quero orar especialmente por você, porque eu creio que há algo maior ainda para acontecer hoje na tua vida. Fique de pé. Deus vai te dar autoridade para se tornar filho. Deus vai te dar roupas novas. Deus vai abrir os teus olhos para a identidade de filho, a identidade de filha. Querido jovem, Deus tem tanto para fazer na tua vida. Você que ficou de pé, eu não quero pedir muito, mas Deus me compele a fazer isso. Eu quero convidar você a vir aqui na frente. Nós queremos orar com você e vamos ficar todos de pé nesse momento. Se você também quer essa identidade de filho, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Pode vir bem aqui perto aqui da plataforma. Deus tem algo para fazer hoje. É hoje, não é para amanhã, não é a semana que vem, é hoje. Deus quer arrancar mentiras, Deus quer tirar a orfandade, Deus quer tirar o sentimento de solidão. Quem sabe até hoje você se sujeitava a fazer coisas para agradar os outros, porque você queria que alguém dissesse que você era querido, que alguém dissesse que você era amado, amada. Deus está aqui hoje para dizer: eu sou o teu pai, você não tem que provar nada para ninguém. Você que veio aqui à frente, eu peço que venha mais para frente aqui, bem aqui perto da plataforma onde eu estou. Podem vir aqui, queridos. O pessoal que chegou aqui, pode chegar aqui perto. Vou pedir que os obreiros cheguem aqui. Alguém vai chegar perto de você agora, alguém vai te abraçar aí. Alguém vai te abraçar aqui na frente, onde você está. Peço que todos que servem
Nos ajudem. Glauber, a Jéssica, Vicky. Venham me ajudar. Venham. Vamos orar por esses jovens. Rafa, vem. Deus tem colocado algo dentro de vocês. Vamos orar por eles. David, me ajuda. Kênia, Jó. Deus está fazendo algo lindo. Abracem os irmãos de vocês e orem por eles. Podem orar, vocês estão aqui na frente. Orem por eles. Lou, Carol, nos ajudem. Mica, vem ajudar. Oh, Deus está tomando jovens aqui essa noite. Eu declaro uma nova vida. As coisas velhas ficam para trás. Meninos, meninas, as coisas antigas já não existem mais. Fechem os olhos de vocês estão aqui na frente. Tem alguém orando por você agora. Tem alguém te abraçando. Começamos a declarar em nome de Jesus a vida de Deus. Podem 2 ou 3 jovens abraçar os meninos, as meninas. Nós declaramos hoje que as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Você que está aí atrás, você pode dar a mão para alguém. Você que está sentado nas cadeiras, abrace alguém que está do teu lado. Senhor, nós pedimos, revela-nos a identidade de filhos. Cura os corações feridos, Senhor. Cura esse menino que não teve um pai, Senhor. Cura esta menina, Senhor, que foi abandonada quando era criança. Cura, Senhor, esse jovem, oh Deus, que foi abusado na infância e que talvez te culpava, Senhor. Talvez não entendia por que sofreu tanto, Senhor. Cura, Senhor, esse jovem que não conseguia te enxergar como um pai. Abre os olhos dele hoje, Deus. Oh, Deus está tocando, Deus está tocando, Deus está tocando. Em casa eu declaro o poder de Deus sobre você. Essa autoridade de filho, o poder para ser filho de Deus.